104% é a tarifa que os Estados Unidos vai cobrar nos produtos chineses que forem entrar agora nos Estados Unidos. O que está acontecendo com essa tanta dessa guerra tarifária? É taxa para um lado, taxa para o outro, e como que isso vai afetar? Vou tentar te trazer aqui de uma forma muito resumida para você entender tudo o que está acontecendo e o que você pode fazer também para se proteger. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais. Então, já segue aqui o meu canal. A linha do tempo, para você que talvez não esteja acompanhando muito os rebuliços, né, todo esse chabu que tá dando, aconteceu da seguinte forma. Há muito tempo, né, o Trump já vem reclamando das relações comerciais entre os países, falando que está sendo injusto e tudo mais. Teve um dia que bateu o vento virado nele e ele falou: vamos retalhar todo mundo. Veio ele com uma cartolina deste tamanho, feita a gente fazendo trabalho lá pra tia Teteia, e falou o seguinte: isso aqui vai ser a lista com as tarifas que a gente vai fazer de volta. Ou seja, cada país que está aqui, de acordo com cada ponto que está ali sendo explicado, com cada percentual, vai ser aquilo que a gente vai taxar de volta. Corre a boca miúda que a situação, o cálculo que foi feito, inclusive, foi algo bem porco, a ponto de ter sido uma inteligência artificial que fez um modelo básico e replicou ali as taxas de acordo com o déficit comercial de cada país. Ou seja, seria algo como, pegou o quanto importou, menos o quanto exportou, pegou ali um percentual, dividiu no meio e pá, botou no furico de geral. Só que a gente precisa lembrar que os Estados Unidos, ele é sim a maior potência mundial hoje, mas ele está com medo ali de uma galera, principalmente dos chineses. E aí ele falou, vamos tarifar todo mundo ali para poder aquecer e melhorar o nosso mercado interno. Primeiro, o resultado disso, se a gente for trazer aqui nesse ponto, é aquele problema básico quando você taxa alguma coisa: inflação. Fora isso, as bolsas despencaram mundo afora, né? Começou semana passada, aí as bolsas da Ásia também caíram igual jaca, aí veio da Europa e tudo mais, brasileira, o dólar subindo, cachorro latindo, criança chorando, vai passando mal, foi o Huawei desgramado, né? Só que qual é o sentido em relação a isso? Porque o Trump falou, se nós taxarmos os produtos que estão entrando, e aí a gente acabou saindo meio que na base, no piso das tarifas, né? Que todas as tarifas de todos os países que ele selecionou foram a partir de 10%, né? Então a gente ficou com a taxa básica ali de 10%. A partir do momento que você tem uma relação e tem uma dependência muito forte de outros produtos, de outros países, você acaba se vendo numa situação em que não tem para onde muito você fugir, porque você vai sim enfrentar o problema da inflação dentro do país. E é isso que já está acontecendo desde aqueles momentos lá que ele começou a tarifar o aço, o alumínio em 25%, aquilo já começou a impactar de uma forma muito forte a economia norte-americana. Só que aí essas escaladas começaram a tomar um outro rumo. Por quê? Porque o Trump falou, tarifa em vocês. Os países falaram aqui, não, meu amor, você acha que você é o quê? O rei da cocada preta? Pois bem, desça desse palco que você não é Xuxa. Todo mundo chegou para ele e falou, olha, meu filho, a gente vai ter que botar de volta. E aí os países começaram a retaliar, outros foram lá na OMC achando que vai dar em alguma coisa, outros foram lá e fizeram um tweet pedindo, Trump, por favor, perdoa a gente te ama. Mas assim, no final das contas, não adiantou de nada, porque a postura dele foi até mais ferrenha do que a gente imaginou que iria ser. Por que que esse chabu tá tomando uma outra forma, né? Na minha humilde opinião, a intenção do Trump sair taxando todo mundo foi basicamente para poder afetar a China, que é o maior concorrente, né? Eu fiz essa conta no meu episódio do podcast que eu falo um pouco mais extensamente sobre isso. Inclusive, né, convido você a ouvir o Presley Cast, tem aqui no YouTube também, em outras plataformas de streaming. E a gente conversou exatamente sobre isso, que é a ideia de que existe uma política chamada na economia que chama beggar their neighbor, que é tipo, empobreça o seu vizinho. Porque se você empobrecer o seu vizinho, e um país como os Estados Unidos, ele tem um poder para isso, você acaba continuando sendo dono da bola, o que tem a rede de vôlei, o que tem os carrinhos, e por aí vai. Só que no caso da China, a China falou, meu amor, aqui você não vai se criar, vamos colocar 34% de novo no teu furico. Você joga pra cá, eu jogo pra aí de volta, né? E aí nessa brincadeira, tipo uma queimada, uma batata quente, o Trump virou no começo dessa semana e falou, meu anjo, eu não quero ter que brigar com você. Se porventura você for fazer esta palhaçada, nós vamos te colocar uma tarifa de 50%.
Somando tudo que está acontecendo, dá ali 104% de tarifa de importação. Ou seja, os produtos chineses vão tomar uma baita de uma porrada para entrar. Conclusão, você tem ali uma queda na bolsa que aconteceu no começo da semana e na semana passada, justamente por quê? E aí eu vou dar uma explicação geral de como que vai funcionar como que funciona, na verdade, essas questões. Primeiro, se você tem uma tarifa de importação extremamente alta, e isso desde o começo já estava ficando alto, agora está ficando mais alto ainda, você tem um encarecimento dos produtos. Agora vamos supor aquelas empresas que possuem, né, ações listadas na bolsa, tipo a Apple, né? Se você tem o iPhone, que boa parte das peças vem da China, né, importado, provavelmente vai chegar com o dobro do preço, né? Com um preço bem maior. O resultado disso é uma produção em escala global muito mais cara. Então, se os preços sobem, concorda comigo que a chance de aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo mais limitado também vão sofrer e também vão deixar de comprar? A ideia é essa. Então, você prevê, né? Os investidores que possuem essas ações, eles preveem do tipo, pô, vai dar uma merda lá na frente, vai cair faturamento, pode dar algum problema. Já que vai dar um chabu, vou vender minhas ações para salvar o meu dinheiro e colocar em outros ativos, como ativos de renda fixa, ou até mesmo em ativos físicos, como o caso da prata e do ouro, que acontece bastante também em momentos de crise. Só que a questão é, quando você tem esse movimento para todas as empresas como um todo, você faz o que, né, o que a gente está vendo, é uma sangria geral. Na sexta-feira passada, nós tivemos ali o momento em que a bolsa japonesa fechou para evitar a queda, parou de comercialização porque estava caindo demais. Então, esse tipo de movimento gera uma crise em cadeia por vários motivos. Por quê? A importação afeta as empresas que estão listadas na bolsa dessa forma, né? Quando você tem essas tarifas de importação deixando tudo mais caro, pode ser que no futuro, para conter esse processo inflacionário, o governo norte-americano fale: epa, vamos subir a taxa de juros para conter um pouco ali a inflação. E é basicamente isso que vai fazer com que a economia vá retrair. Retraindo a economia, você tem um problema mais generalizado ainda, que é o quê? Você tem dívidas ficando mais caras, tomar empréstimo fica mais caro, então você reduz o consumo das pessoas, das famílias e das empresas. Essas empresas deixam de contratar, tanto porque fica mais caro para poder expandir, quanto essas dívidas podem ficar mais caras, e também elas param de faturar muito. Lembra que o preço alto afasta as pessoas, e quando você dá essa porrada com juros, as pessoas também deixam de comprar? A situação é a mesma. Então, mesmo não abaixando a inflação, ou até mesmo abaixando, você tem uma retração na economia muito forte. E como eu falei, os Estados Unidos ele tem um poder muito forte para poder definir a ordem mundial das coisas, a dinâmica do comércio, né? E isso pode afetar a gente aqui do outro lado. Porque da mesma forma que eu falei sobre o ponto lá das ações da Apple, que a pessoa vende, isso acontece no mundo inteiro, não só com as ações da Apple. Então, quando os investidores, e não estou falando, sei lá, o investidor você que tem aí com a ação da Magalu, eu estou falando daquela galera que tem, tipo, milhões investidos. Eles observam esse contexto e falam, pode ser que dê crise lá na frente e a gente tome todo mundo no buraco. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar e começar a juntar o nosso dinheiro que está espalhado por aí, principalmente de economias que podem sofrer por causa disso. Então eles tiram dinheiro. Então esse é o primeiro movimento, que é na hora de tirar o dinheiro e aí sobe a taxa de câmbio. E é isso que está acontecendo agora no Brasil. Os investidores estão tirando dinheiro daqui de dentro, seja vendendo seus ativos ou até mesmo tirando investimentos, para poder colocar em locais que eles consideram mais seguros. Seja os Estados Unidos, por causa desse protecionismo do Trump, mesmo frente a uma possível recessão, ou em outros locais. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Não é uma coisa, no Brasil, por causa disso, ou por causa do Lula. Não, é mundo inteiro. Nesse momento agora, que é um momento de instabilidade, é um momento de mais cautela da parte dos investidores como um todo, é esse o movimento. Então não tem nada fora do esperado, porque você tem um movimento de incerteza, é imprevisível. Então você tira o dinheiro. Quando você sobe a taxa de câmbio, né, o dólar fica mais caro, aí você vai gerar um problema muito maior, que é a inflação aqui dentro. E por que que a inflação daqui de dentro sobe? Porque muito do que a gente consome hoje tem um dedinho de uma coisa importada. Então, por exemplo, para poder plantar milho, soja, trigo e o caralho a quatro, você vai precisar de, como é que chama agora? Fertilizante. O fertilizante, ele é importado, né? Então, você tem componentes de peças, de aparelhos eletrônicos, de comida, enfim, tudo nesse contexto tem influência do dólar, até porque muitas commodities também são cotadas, os preços delas em dólar. Então, isso vai afetar a gente pela via da inflação.
Se você tem uma inflação mais alta, se isso está afetando os preços, a estratégia do Banco Central nesse momento é aumentar os juros para conter a inflação na base da burdoada na cabeça da economia. Porque aí você vai ter aquele mesmo processo que eu falei. Você aumenta a taxa de juros, diminui a demanda, as pessoas deixam de comprar, a economia dá uma retraída, os preços assim diminuem. Só que essa porrada que eu falei que dá na economia, ela é muito mais perigosa e muito mais amarga com países subdesenvolvidos. Porque diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente não tem uma margem muito grande para perder, a gente não tem uma margem muito grande para retroceder. Então, os juros altos que nós já temos aqui, um dos maiores juros reais do mundo, conforme ele vai aumentando, isso vai atrofiando a economia. Então, isso gera um problema para a gente que vai botar, no final das contas, uma situação maior de desemprego, a gente pode ter crise de endividamento das famílias, a gente pode ter problema de empresas entrando em situação de falência, porque você tem um aumento da dívida dessas pessoas, que em contrapartida vai ter as pessoas com menos poder de compra por causa da inflação, né? Então, imagina só, subiu o preço do combustível, subiu o preço do alimento, subiu o preço disso, daquilo outro. As pessoas vão ter menos dinheiro, por exemplo, para poder comprar coisas que talvez, sei lá, comprar, ao invés de comprar roupa todo mês, ela não vai comprar todo mês. Então isso vai afetar o comércio. Às vezes, sei lá, aquela pessoa que agora está conseguindo levar a família para almoçar fora todo domingo, talvez ela não vá conseguir fazer todo domingo, às vezes vai ser 2 no mês, porque os preços vão estar mais altos, vai estar custando mais. Então você tem uma retração que vai espelhando na economia como um todo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, esse é o cenário que a gente está vendo agora. No momento que eu estou gravando esse vídeo, foi o momento exatamente que agora o dólar bateu R$ 6, justamente por conta do anúncio da Casa Branca que falou que a China não aceitou tirar a retaliação, então eles vão colocar mais uma tarifa em cima. Então, isso para a gente é uma situação extremamente complexa e preocupante, porque a guerra tarifária ela precede geralmente a guerra militar. E isso aconteceu no passado, na Segunda Guerra Mundial, tá aí que tem alguns pontos que são muito parecidos. Então, todo esse bananal que está acontecendo vem por conta desse tarifaço, que, de acordo com Trump, era para poder alimentar o mercado interno, fomentar a indústria, mas, na minha opinião, é simplesmente para tentar manter a hegemonia norte-americana. Visto que, ao passo que eles colocam esse tipo de tarifa em produtos chineses, e a China como um todo criou vários parques industriais mundo afora, meio que você dá uma quebrada neles para tentar gerar uma crise lá e fazer aquela ideia que eu falei de empobrecer o seu vizinho. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, ativa as notificações também, essas coisas aqui de YouTuber, e compartilha esse vídeo também com mais alguma pessoa para poder também ficar ciente dessas informações, não cair em fake news, e óbvio, se inscreve aqui também que assim você me apoia esse trabalho e também apoia que esse canal chegue mais adiante e seja recomendado para outras pessoas também. Um beijo enorme no coração e até a próxima.